Hoje vamos conversar sobre o Liverpool de Arne Slot, ok? Este aqui é um assunto que eu já queria falar já tem um tempo. Eu acho que tá todo mundo agora percebendo o quão poderoso tá esse clube nesse começo de temporada, nesse começo de Premier League. Acho que muitos estão entendendo porque eu gosto tanto de Arne Slot e porque que eu achava que o Liverpool seria campeão. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco sobre o esquema tático dele, a comparação entre Arne Slot e Jürgen Klopp. Vou te explicar o porquê que talvez Arne Slot consiga fazer um trabalho tão bom quanto Klopp ou até melhor. Até o final desse vídeo você vai entender essa questão. Pra quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, acho que o Liverpool é um time que você primeiro tem que entender o contexto dele na Inglaterra. Antes de eu falar de Arne Slot e Klopp, eu acho que eu preciso explicar esse contexto, cara. O Liverpool, historicamente, é um time muito grande. Eu sei que tem gente que não sabe disso, eu sei muito bem disso. Tem gente que talvez não entenda o peso que o Liverpool tem, mas talvez dê pra dizer que o Liverpool é o maior time inglês em atividade. Em títulos, tá perto disso, ok? Faltam pouquíssimos títulos pro Liverpool conseguir ultrapassar todo mundo. Historicamente, ele simplesmente dominava a liga no passado, né? Um passado que não é tão distante. É um time que, se você parar pra contar, cara, todas as taças de Champions League, ele tem 6. Ele tem 3 UEFA Europa League, 1 Mundial de Clubes, 19 vezes campeão inglês. Não é brincadeira isso aqui, cara. Se me perguntassem qual é o maior clube inglês em atividade, eu diria que é o Liverpool, ok? Eu acho, minha visão é essa, eu gosto do Liverpool. O Liverpool, não só isso, é um time que passa por um contexto que é difícil de você entender. Porque apesar dele ser um time de Big Six, dele ser um time grande, ele é, em teoria, quem menos gasta. É engraçado isso, cara, porque se você comparar os 6 times de Big Six, nós temos 4 gastões, e aí cinzenta desses 4 gastões o Tottenham e o Liverpool. E aí a gente tem Chelsea, Manchester United, Manchester City e Arsenal, que são os 4 gastões juntos. O torcedor do Arsenal gosta de dizer que o Arsenal não é gastão, mas sempre foi muito gastão. Gastava mal, o que fazia parecer que ele não gastava, mas ele tava gastando muito também. Então, esses 4 times gastam muita grana. E o Liverpool tem menos. E antes, por exemplo, de Jürgen Klopp chegar no Liverpool e criar essa era, o Liverpool era um time com muitos problemas, cara. O Liverpool tava vivendo uma crise já há alguns tempos. É um time que não recebe aquele financeiro absurdo que os outros times. Não é um time que fica contratando jogador muito caro. Mas muitas vezes nem tem como contratar. Inclusive, muito da treta de Klopp com a direção do clube era que ele queria reforços e não conseguia. Então, é um time que passa por questões que, se você não considerar, você talvez não entenda o quão grande ele é. O fato do Liverpool, no ano passado, tá disputando com Arsenal e Manchester City, o time sem contratar, é um completo absurdo. É um time que não conseguiu o principal alvo deles, que era Caicedo, quase ganhou a liga. Eu diria que, se não fossem os problemas fora de campo entre os jogadores e o treinador Jürgen Klopp, talvez eles tivessem ganhado. Talvez tivesse algum reforço a mais, talvez eles tivessem ganhado. É impressionante, cara. E eu sempre falei aqui nesse canal quão bem o Liverpool gasta. Eu acho que quando você pega todo esse contexto de Klopp ter que ele mesmo montar esse elenco, ele participar de todas essas etapas pra pegar um time inconsistente e transformar ele em algo consistente, a gente tem um treinador muito competente nas mãos, cara. E talvez você diminua o que Klopp é, mas não dá pra diminuir quando você olha o contexto. O contexto é, o Liverpool não gasta como seus adversários, não tem acesso às peças dos seus adversários, não tem algo perto do Manchester City de Guardiola, e ainda assim ele compete ao mesmo nível. Ele é competitivo, ele é desafiador. Tanto que, se você pega um recorte do Real Madrid quando ele vai pra aquela final de Champions, teve 2 times que desafiaram aquele Real Madrid de Ancelotti. O Liverpool de Klopp, o Chelsea de Thomas Tuchel. Foi os que chegaram mais perto. O Chelsea é eliminado por erro individual e não do treinador ou do resto do elenco. Individualmente, alguns jogadores estragaram aquela partida. Sabe-se lá o porquê. Talvez estivessem envolvendo alguns momentos em suas vidas pessoais que estragaram. E o Liverpool, por ser extremamente consistente, chega naquela final e aquele 1-0 sofrido do Real Madrid, onde o Liverpool chegou muito perto de ganhar aquela partida. Então, Klopp, quando você pega o contexto e o que ele faz no Liverpool, é incrível. E aí você pega e coloca outro treinador na posição dele. Quase que pedir pra ele fazer algo impossível, né? Fazer algo melhor. Fazer algo que vá além daquilo. Ou então fazer algo parecido. Então não pode ser qualquer treinador que vai treinar o Liverpool. E aí tem a escolha decisiva do Liverpool de Arne Slot, cara. Aqui eu começo a entrar neste pequeno ponto. Quem é que é Arne Slot, cara? Quem é esse cara? Por que ele surgiu aqui? Por que o nome dele está aqui, cara? Tem uma explicação que pra mim
mim é muito lógica de fazer, mas que é óbvio, na vida real, nem tudo é o que parece e também nem tudo é tão lógico assim. As coisas são mais bagunçadas, nem sempre tem essa resposta lógica. Mas uma resposta lógica que eu posso te dar pra isso aqui é que Arne Slot é perfeito pro elenco do Liverpool. O elenco inteiro combina com ele. Literalmente, ao contratar Arne Slot, o Liverpool não precisaria contratar nenhum jogador. Nenhum. É sério. No meu vídeo de montando elenco, eu fiz, né, Arne Slot com o Liverpool e eu trouxe alguns jogadores que inclusive jogavam com ele que eu acho que dariam certo em Premier League. Eu fiz adições pra melhorar aquele elenco e transformar ele em algo mais competitivo. Mas não quer dizer que precisava. Tem alguns elencos que precisa e nesses elencos eu normalmente falo, não, isso aqui é uma necessidade, esse treinador precisa desse jogador, senão vai dar ruim. No elenco, quando eu montei, por exemplo, Chelsea e Hansi Flick, eu falei, não dá pra Nicolas Jackson ser o 9 desse cara. Toda a ideia dele passa em colocar esse 9 fazendo uma função específica que Nicolas Jackson não vai cumprir. E aí eu trouxe um 9 pra ele, pra aquele elenco. Mas no caso de Slot, não. Eu fiz adições que tornariam o time mais consistente e jogadores que podiam ajudar o Liverpool a chegar ao título. Não precisava. Sinceramente, não era uma necessidade extrema. Até porque o que tinha no elenco do Liverpool, se você viu minha explicação naquele vídeo, eu explico exatamente isso. Combinava com a ideia dele perfeitamente. Não precisava nem de adições. Entenda que elenco é preferência de cada treinador. Cada treinador vai precisar de coisas específicas e cada treinador é diferente um do outro. Cada treinador usa o volante de uma maneira, cada treinador usa o centroavante de uma maneira. Tem jogador que se encaixa essa maneira do treinador, tem jogador que não. E aí você tem as saídas e as entradas. Por isso que quando eu montei o elenco, por exemplo, Thiago Motta e Juventus, eu fiz tantas modificações. Porque o elenco da Juventus não combinava. O que foi que aconteceu? A Juventus comprou um monte de jogador e fez uma revolução. Eu avisei que ia acontecer. Eu tinha dito que o único jeito de dar certo era exatamente com isso. E a Juventus já sabia disso. E agora a gente tem o Liverpool. Voltando a esse assunto, ele olha e pensa no cenário que ele tem. Se ele fosse contratar um treinador maior, ia ser mais caro o salário. O treinador talvez não combinasse com o elenco e pedisse, sei lá, pra Arnold sair, pra Salah sair, porque não combina com a ideia dele. Ele tinha que achar um cara que conseguisse utilizar. E eles acharam. Mas não é só um cara que consegue utilizar. Porque aqui eu cito o meu vídeo de top 5 treinadores. E eu tô citando muito o meu próprio canal, porque é uma coisa que eu venho falando há meses ali. E eu falei naquele vídeo que Arne Slot tava no top 5 pra mim, treinadores pro futuro do futebol. Esses 5 que eu escolhi, pode parecer que era brincadeira ali, ou que era um vídeo comum, não era. Eu realmente tive muito estudo pra chegar naqueles 5 nomes. E tanto que quando eu tentei fazer a parte 2 eu não consegui. Porque se eu fizesse uma parte 2 daquele vídeo, ia parecer que aqueles outros 5 nomes que eu adicionei estavam no mesmo nível dos 5 primeiros. E não estavam. Eu não achei ninguém que estava. Na verdade, eu achei um 6º nome, que talvez eu faça um vídeo um dia, que podia estar naquela lista, inclusive, e que eu não coloquei. Mas eu não achei mais nenhum outro. Do nível do que Arne Slot entrega, da ideia dele, não achei, ok? Então, por isso que ele tá aqui no Liverpool. Não é à toa. Se eu sei dessa informação, com certeza a direção do Liverpool também sabe, até porque eles entendem muito mais de futebol do que eu, ok? E aqui eu entro no ponto Slot versus Klopp, cara. Bom, cara, e quando a gente fala de Slot e Klopp, na parte de esquema tático, a gente tem grandes diferenças, duas maneiras diferentes de encarar o campo e os jogadores. Aqui eu começo falando um pouco de Klopp. Klopp tem o 4-3-3. O 4-3-3 dele basicamente usa 3 CMs, ou 1 DM e 2 CMs, né? Que seria um volante mais 2 central midfiers, que atuam na mesma faixa, digamos assim, eles 3 são centralizados. Ou então ele usava 3 central midfiers, que são 3 meias que jogavam junto, e aí ficavam ainda mais próximos uns dos outros pra fazer essa mesma faixa. É um jeito diferente de encarar o campo e um jeito bem único de Klopp, né? O 4-3-3 de Klopp não é muito comum. O normal do 4-3-3 é você ter 2 volantes, um CM, né, ali que aí ele tem mais liberdade pra subir, ou você ter um volante e 2 central midfiers que um atua mais à direita e outro mais à esquerda. Klopp às vezes utilizava desse jeito, de ter mais uma direita e uma mais à esquerda. Fazer 3 meias atuarem na mesma área é muito difícil, é um desafio pra muito treinador. Quando você olha pra Slot, já tem um jeito diferente de encarar esse meio de campo. Slot não tem primeiro volante, digamos assim. A lógica, se você, sei lá, quiser definir função, talvez você consiga definir alguém como primeiro volante, mas se você olhar o mapa de calor, se você olhar como as coisas são utilizadas na prática, você vai ver que não existe um primeiro volante. Os 2 volantes ficam mais fixados atrás, eles tocam na bola ao mesmo tanto. Ambos podem fazer a saída de bola, ambos podem subir e ambos podem descer. E basicamente isso é um jogador de box-to-box. São 2 jogadores de box-to-box, onde seria um primeiro volante, e por isso que o meio do Liverpool é tão físico. É por causa dessa situação que Slot propõe. Por isso que tá tão físico atualmente. Por isso que é tão difícil você passar desse meio de campo. É muita luta, muita briga, é um jogo mais físico, é um jogo menos propositivo do que o que era Klopp, né? Klopp, eu acho que ele tinha uma proposta muito mais direta, que o adversário tinha... Ele sabia o que ia acontecer, mas ele não conseguia parar. Slot não, é mais imprevisível. E por que ele utiliza 2 jogadores de box-to-box no meio de campo? Pra criar uma dinâmica imprevisível. Apesar de Klopp ser mais direto, a imprevisibilidade de Slot é algo impressionante, ok? E ele é menos direto do que Klopp.
mas muito mais imprevisível. Porque essas duas figuras de meio de campo, eles podem subir. Eles não podem subir que nem era o meio do Liverpool. Eles podem subir mesmo. Podem pisar na área. Eles podem fazer jogadas irregulares. Porque quando um sobe, o outro fixa. Quando o outro sobe, o outro fixa. Então, os dois têm direito de subir e de descer. Os dois têm direito de ler e pisar na área de defesa e na área de ataque. Então, é por isso que eu estou usando a sigla box to box. Porque no final das contas é. Existem muitos treinadores que usam dois meias box to box juntos? Não. Provavelmente é uma das coisas mais raras que existe no futebol. O que já bota slot em um patamar bem diferente do habitual. Muito mesmo, ok? Muito diferente. É algo único dele. Eu citei essa parte porque essa parte do meio de campo resume a ideia de slot. A ideia de slot é uma ideia muito imprevisível, não só no meio de campo, nas outras áreas também. O lateral, por exemplo, pode ser um lateral invertido, pode ser um lateral de corredor de campo, pode ser um lateral defensivo, vai jogar quase como um zagueiro mais à direita do campo. A depender da partida, isso vai mudar. Só que aí é que tá. Você pode pensar agora, não, todo treinador pode fazer isso. A resposta é que não. Todo treinador tem dificuldade em fazer um jogador jogar tão variadamente. E slot consegue. Todo campo de slot tem um nível de variação e de atuação diferente a cada jogo que é bizarro. Você pode achar os padrões e definir, por exemplo, o lateral faz isso aqui. Só que são muitas variações desses padrões. Então o slot consegue variar muito o jeito que o jogo vai ser encarado, criar dinâmicas imprevisíveis em todas as áreas do campo. É um jeito de encarar o futebol muito diferente. Então isso coloca o slot em um patamar muito acima dos outros treinadores, por isso que eu falei tão bem dele. Não é à toa, cara. O jeito que ele encara o campo é muito bom. Uma coisa que eu amo nele é o bom uso dos zagueiros e do centroavante. Zagueiros extremamente fixados e com extremo trabalho defensivo, porque quando o sistema dele falhar no meio de campo, é esse zagueiro que vai resolver as coisas. Eu já expliquei isso em outro vídeo. E o centroavante, ele é muito bonito, cara, porque você tem que lidar com esses caras de trás e da ponta, trazendo essa dinâmica a mais. Então, pra você lidar com ele, você acaba abrindo espaço naturalmente pra esse centroavante, e ele tem um uso muito específico. Além desse centroavante, também tem jogo de posse, então ele participa da criação do time. Você nunca sabe onde o centroavante vai estar, propriamente dizendo, cara. Além do uso do ponta, que ele pode fazer o ponta trocar de posição com o centroavante também. Então você nota quão complexo é as coisas com o Arne Slot? É outro patamar de treinador, cara. Um treinador muito bom. E Klopp, eu não vou entrar mais a fundo no esquema dele, mas é totalmente diferente disso. Só que não dá pra dizer quem é melhor. Eu não consigo dizer. O futuro vai dizer. A gente não sabe se Slot não vai meter uma era de Liverpool. Pode ser que ele consiga. Como eu disse, tem a complexidade e tem as outras partes que faltam. Agora, quando você faz uma comparação de comportamento, o Slot é um pouco diferente de Klopp. Klopp, ele é um cara que põe fogo no jogo, ele é um cara que anima a torcida, ele é um cara muito carismático, e isso é muito legal. Pode ser que isso beneficie em alguns lados, mas o Slot é mais profissional, ele é um cara mais centrado, um cara mais calmo, um cara que tá pensando mais no jogo ali, não é tão emocional como o Klopp normalmente é dentro das partidas. Você não vai ver chilique de Arne Slot, dificilmente você vai ver, ele sempre tem uma postura muito profissional, e isso vai também pra fora de campo, e isso vai também pra o jeito que trata os jogadores e o jeito que trata a direção do clube. Ele é muito profissional. Então dificilmente ele vai ter problemas com os jogadores como o Klopp tava tendo. Dificilmente vai chegar nesse nível de desgaste que Klopp chegou. E note que eu não estou conotando ou adjetivando Klopp e dizendo que ele é ruim ou bom por causa disso. Estou falando que aconteceu. Não estou colocando adjetivos, até porque eu não sei se tem um culpado nisso ou se é só o estresse do tempo de jogar profissionalmente, porque é muito estressante. Eu deixo isso aqui bem claro pra vocês, para que vocês não tenham essa confusão de achar que eu estou falando mal de Klopp. Não estou. Estou falando da característica. Klopp é um cara mais durão, é um cara mais que pede mais do jogador, cobra mais, e muito por ter esse estilo alemão, né? Todo técnico alemão é meio durão. Se a gente vê o caso de Hans Flick e Tuchel, técnicos com pouquíssima paciência, técnicos que qualquer coisa, mano, você escuta o cara ou acabou, mano. Isso é interessante. Klopp vem dessa linhagem também, mas deles ele é o mais paciente, eu diria assim. Mas ainda assim, é um técnico alemão. Slot parece ser um cara mais pragmático, político, digamos assim, das ideias. Então, a relação dele com os jogadores e com a direção vai ser melhor. Agora, com a torcida, talvez seja um pouco diferente, porque eu acho que a torcida do Liverpool não vai abraçar ele tanto. Inclusive, quando ele passar por períodos ruins, eu imagino que a torcida vai ser bem chata com ele. Mas eu diria pra vocês confiarem, cara. Confiem no cara. O cara sabe das coisas, ok? Então, o que eu posso dizer aqui é que o Liverpool não sai perdendo. O futuro do Liverpool é brilhante. O Liverpool não precisou, como o Manchester United, gastar uma nota no mercado. Não precisou, como o Chelsea, gastar uma nota no mercado. Apenas fez a coisa certa. Uma coisa que eu falo sempre. Um bom treinador, no final das contas, faz muito mais diferença do que contratar jogadores. E o Liverpool traz um treinador que combina com este elenco. E se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like e de compartilhar ele com um amigo seu, ok? Vamos seguir aqui em frente. E aqui eu digo, o futuro do Liverpool tá muito bem definido já. Porque agora ele já tem o treinador em mente. Tendo o treinador em mente, você sabe que tipo de jogador você vai atrás. Você sabe que tipo de elenco você
você vai montar. Você sabe que tipo de característica você tá atrás. Você também sabe qual escolinha você tá escolhendo jogar. É um treinador muito desafiador, tem um controle absoluto sobre o jogo, é muito duro enfrentar esse Liverpool dele. Diferente do de Klopp, claramente o Liverpool dele é bem mais resistente. Você sofre muito pra fazer gols nesse Liverpool. Como o de Klopp não era tão difícil, né? Na maior parte do tempo até o adversário abriu o placar nos jogos e tomava uma virada, porque era muito difícil manter aquele ritmo acelerado que Klopp botava na partida, aquele rock and roll, né? Com o Slot é completamente diferente, não. O controle do jogo dele é muito maior. Pode ser que ele não seja o cara que vai fazer um monte de goleada, mas ele é o cara que vai ganhar de 1-2-0. Agora vai restar dos grandes. Vamos ver quem dos grandes vai conseguir bater com esse Liverpool. Isso é o que vai diferenciar se o Liverpool vai ser campeão ou não. Mas eu acredito no título. Lembre-se aí também que o Liverpool tem muito dinheiro guardado e um caminho desenhado pela frente. É um dos times mais brilhantes da Premier League atual. E eu acredito que tá vindo uma era aí de 10 ou 5 anos de bom futebol. Arne Slot e Liverpool. Sim, o Liverpool acertou em cheio. O Liverpool tá prestes a ter uma revolução. E sem precisar gastar muito, né? Na verdade, não precisou nem contratar quase nada, né? Só ver o que usa. Impressionante, cara. Este é Arne Slot, este é o Liverpool do futuro. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, cara. Eu já falei como você demonstra esse gosto, deixando um like. Se você quiser também comentar, fica à vontade pra comentar o que você quiser. E muito obrigado por me escutar até aqui. E tchau.